palavra lei, em seu sentido mais amplo, significa sempre ordenação através de regularidades. A lei que regulamenta o trânsito no Brasil através do Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções complementares. Você as conhece todas? As respeita? Como você é no trânsito? Sabe o significado das placas que você vê todos os dias nas ruas? Acompanhe agora na matéria do repórter Geiseriel Cunha. Então nós viemos até aqui o centro da cidade mais uma vez para fazer uma enquete sobre o trânsito, sobre o que as pessoas acham, sobre o que as pessoas sabem sobre o trânsito, sobre as placas, sobre a sinalização e etc. Quer saber disso e muito mais? Vem comigo! E aí, você já acabou de pegar a carteira, eu tô vendo aí. E aí, cara, qual foi a parte mais difícil para você? As aulas teóricas ou a prática? Pô, cara, pra mim foi mais as aulas teóricas, né? A prática já sabia dirigir, né? No caso. E qual dessas placas assim que você aprendeu lá na autoescola você mais vê no dia a dia? Pare, preferencial no caso, né? O que ela tá se saindo aí nas aulas? Pela segunda aula dela tá indo muito bem, segura, né? Tanto que eu tô deixando ela vir no trânsito, ela tá se saindo muito bem. Segunda aula já tá bem mesmo, hein? Ah, eu espero que sim. É? Então tá bom, obrigado, tá? Espera aí, antes de começar a matéria, quero saber se você está bom de memória e sabe bem das placas de trânsito. Faça este pequeno e rápido teste. Tente acertar todas. Primeira questão. Qual o significado da placa ao lado? Curva acentuada à esquerda? Curva acentuada em S à direita? Curva em S à esquerda? Ou curva acentuada em S à esquerda? Se você escolheu a resposta curva em S à esquerda, acertou. Parabéns! Segunda questão. Qual o significado da placa ao lado? Ciclista à direita, pedestres à esquerda? Ciclista à esquerda, pedestres à esquerda? Ciclista à direita, pedestres à direita? Ou ciclista à esquerda, pedestres à direita? A resposta certa é ciclistas à esquerda, pedestres à direita. Questão 3. Qual o significado da placa ao lado? Proibido estacionar na calçada? Proibido parar e estacionar na calçada? Proibido estacionar ou proibido parar e estacionar? Se você respondeu a resposta proibido estacionar, acertou. Lembrando que se tivesse um X em cima do E, seria proibido parar e estacionar. Pergunta 4. Qual o significado desta placa? Acesso livre para adultos e crianças? Passagem sinalizada de escolares? Faixa de pedestres para adultos e crianças? Ou faixa de pedestres para pais e filhos? A resposta certa é passagem sinalizada de escolares. Questão 5. Qual o significado da placa ao lado? Pista escorregadia? Curvas curtas? Pista sinuosa? Ou curvas de ultrapassagem? Se você respondeu a resposta pista escorregadia, acertou. Parabéns! Acertou todas? Se acertou, parabéns! Se errou algumas, precisa estudar mais as leis de trânsito. Mas agora sim, você vai assistir a matéria do repórter Geiseriel Cunha. 6, né? Vocês podem destacar aí que são as multas, as advertências por escritos, as placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação. Aproveitar que ele está dando aula agora sobre as placas, nós já vamos fazer algumas perguntas, uma dinâmica com o pessoal e com o instrutor. Instrutor Ednei, vamos só fazer uma dinâmica aqui com o pessoal. Ele vai falar algumas placas para vocês, pode ser? Vai falar umas placas para vocês e vamos ver se vocês estão fera aí para sair daqui já sabendo de tudo. Vamos lá, então você pode falar as placas ali, mostrar as placas ali, aproveitar que já está tudo ali e eles responder, né? As perguntas. Ok, então vamos lá. Primeiro então vai ser com a Patrícia, né? Patrícia, poderia responder para mim o significado da nossa placa R1
e R2. R1 e R2, Patrícia, o que significa? Parada obrigatória e dê a preferência. R1 e R2, parada obrigatória e dê a preferência. Ela acertou? Perfeito, ela acertou. E agora, próximas placas? Próximo, vamos perguntar para a Rebeca o significado da placa R19 e R28, Rebeca. Poderia me falar? R19 e R28, Rebeca. R19, velocidade máxima permitida, e R28, duplo sentido. Acertou? Acertou. Velocidade máxima permitida e duplo sentido. Ó, pessoal, tá bom. Vamos para mais uma pessoa? Vamos mais um. Vamos para o Jefté. Vamos perguntar para o Jefté. A R4A significa... Depois mostra para mim, né? E a R24B. O que essas duas placas significam? Então vamos lá, Jefté. R24B significa passagem obrigatória e R4A significa proibido virar à esquerda. E aí, como é que tá? Acertou, é isso aí. Nossa, Acertou? Estão afiados, hein? Ó, uma salva de palmas para vocês mesmo. É isso aí. Muito bem, nós viemos até aqui uma autoescola da nossa cidade para conversar com o instrutor, e ele que vai falar um pouco mais sobre as leis e também curiosidades e sobre as placas, as conservações das placas e tal. Ednei, você acha que somente a autoescola é o suficiente para o cidadão saber tudo sobre o trânsito? A autoescola, ela prepara bem, né, o cidadão para o trânsito, tanto que é um curso teórico de duração de 45 horas, somente de curso teórico, e depois temos mais 20 aulas práticas por categoria, ou seja, 20 de carro ou 20 de moto. Mas seria interessante também a necessidade, como tinha alguns anos atrás aqui em Joinville, o aluno guia, né? Lá no colégio a criança já aprende, já se desenvolve melhor. Quando chega na autoescola, ela já sai completa um serviço, né, de 45 horas, com mais o curso prático, já sai ciente das situações do trânsito, com mais respeito às pessoas. Então, havia a necessidade de voltar novamente esses alunos guias, no meu ponto de vista. E você acha que 5 anos está bom assim para o pessoal renovar a carteira? Precisa um tempo maior ou um tempo menor para isso, ou está bom 5 anos? 5 anos seria um tempo ideal, na verdade, né? Porque, na verdade, deveria existir alguns cursos também de atualizações, porque existem alguns motoristas, alguns condutores que desconhecem algumas resoluções novas, algumas leis novas, né? Que têm a necessidade de voltar para um centro de formação de condutores para poder se atualizar. E qual que é o erro assim, mais comum entre já os motoristas e os iniciantes, assim, que você percebe? Assim? Os iniciantes, na verdade, de repente, a insegurança, né, pelo fato de uma via muito movimentada. Já os mais antigos, a autoconfiança acaba levando a erros primários, né? De repente, ultrapassar em um local não permitido, você não parar numa placa de parada obrigatória, que são erros, né, primários, porque a autoconfiança te leva a isso. Alguns tempos aí atrás, eu acho que 2, 3 semanas, um condutor evadiu um semáforo vermelho e colidiu de frente com uma motocicleta, ou seja, vitimou uma mãe que estava na garupa com a criança também. Então, né, a autoconfiança do condutor mais velho leva a gerar esses acidentes, que geralmente são mais graves. É preciso ter muita atenção no trânsito, não somente os carros, mas os pedestres também. O trânsito não é composto só por motoristas, mas também por pedestres. Para os pedestres, existem leis também? Existem leis. Para o pedestre, ele deve passar na faixa de pedestre, né? Fala-se no código que tem ali dos 341 artigos, se o pedestre se encontra a menos de 50 metros da faixa, é obrigação dele ir até a faixa, né? Então ele deve se comportar na via corretamente, né? Como se fosse um automóvel. O automóvel sobre a pista de rolamento, o pedestre sobre a calçada e passar nos lugares que são próprios para eles. E a sinalização, que eu percebo muito também aqui, né? A sinalização do semáforo, ela determina de quem é vez. Ou seja, se está vermelho para o pedestre, ele deve esperar ficar verde para ele poder passar. Mas existe. Tem umas leis também que favorecem o pedestre que eu acho muito curiosas, que é a questão do molhar o pedestre. É verdade? Tem infração para isso? O artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro fala: arremessar água ou detritos sobre pedestre é uma infração média de R$ 85,13. Então existe mesmo essa infração. E tem mais assim alguma lei curiosa para o pedestre ou para o próprio condutor? Tem uma muito comum. Joinville é conhecida como a cidade das bicicletas, né? Você passar pedalando com uma bicicleta sobre a faixa dela
você vai ser autuado, porque a faixa de pedestre seria exclusivo para o pedestre, né? Então, assim, deve-se desmontar da bicicleta e sair empurrando a bicicleta. Aí você se equipara a um pedestre. A mesma coisa tá com a moto e descer da moto, você é um pedestre também. Não, porque dali é um veículo automotor, né? E a bicicleta seria um veículo de propulsão humana daí. Acho que não somente as placas, mas também as nossas vidas devem ser conservadas. Qual que é o seu conselho assim, para um trânsito menos violento hoje? Olha, não basta só o condutor conhecer as leis de trânsito, né? Porque a gente espera, né, dos futuros novos condutores e dos condutores que eles conheçam, obedeçam e respeitem as leis de trânsito. Então, no meu ponto de vista, tem que ter mais um pouco de respeito pelo próximo, né? Então, você respeitar o próximo já vai diminuir o grande número de acidentes, que a maioria deles são, de cada 10 acidentes, 8 são causados por falha humana. Por isso que a gente fala que a pior condição adversa que existe é do próprio condutor. Então, é o respeito, é ter o respeito pelo próximo. Quando ele quer passar na faixa de pedestre, você para dar a vez, né? Quando ele, de repente, ele esqueceu uma seta ligada, a luz indicadora de direção ligada, você comunica a ele sem xingar, né? Então, é o respeito mesmo. A partir do momento que a pessoa tem o respeito pelo próximo, a gente começa a mudar essa situação no trânsito, que é muito crítico mesmo. São quase 63 mil mortes por ano no trânsito. Então, a cada 1 hora, 4 pessoas estão morrendo no trânsito. Uma coisa que deve ser tratada assim como se fosse, né, uma epidemia, porque morre muita gente. Exatamente. Então, nós estivemos aqui com o instrutor Idnei. E é isso aí, muito obrigado pela entrevista. Carol, essa foi mais uma matéria sobre o trânsito aqui na nossa cidade, uma matéria interessante, que você que está em casa também deve tomar muito cuidado, respeitar, e como ele falou, eu acho que o respeito ao próximo é o que conta mais. E é isso aí, não se acidente, valorize a vida, respeite o próximo, respeite o trânsito, as leis. Carol, é com você no estúdio. Obrigada, Geiseriel. Saber os significados das placas de trânsito é considerado item indispensável para qualquer motorista. E vamos respeitar mais as leis de trânsito, ser mais calmos e ser mais inteligente do que o outro que não respeitar. Faça você a sua parte.